Bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus, um programa pensado, sonhado para você estudar a Palavra de Deus junto com a gente, junto com a sua família, através de trechos das mensagens pregadas aqui nos cultos da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você é muito bem-vindo para abrir o seu coração, abrir a sua mente, parar agora alguns instantes, onde quer que você esteja, para ouvir aquilo que Deus tem para o seu coração. Esse é o propósito, é isso que nós convidamos você agora para participar de mais um Dia a Dia com Deus. E esse texto de Atos 17 nos reporta um sermão do apóstolo Paulo que trata desse assunto. Deus é o dono e Senhor de todas as coisas. Diz assim a Bíblia: E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por que Deus é o dono de todas as coisas e Senhor de tudo? É interessante que há algumas perguntas que, sem que a gente saiba da resposta, a gente é capaz de sentir no coração. E essa é uma das perguntas que a gente não sabe muitas vezes todos os detalhes e todos os argumentos, como o apóstolo Paulo está tentando nos dar, alguns deles, não todos, mas a gente sente no coração. E uma das coisas que prova o que eu estou falando é que em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer cultura, você vai encontrar o homem buscando o seu Criador. Ele não conhece, ele não sabe, ele não tem como explicar, mas ele está procurando, porque lá dentro da alma humana existe um sentimento, um vazio, uma necessidade que nos reporta a olhar para alguém maior do que a gente e a saber que existe alguém que é Senhor de todas as coisas. E é por isso que a gente pode achar uma Bíblia no lixo, e alguma coisa vai dar, um arrepio na espinhela, não é? Por quê? Porque a gente sabe, sem que ninguém nos explique, que existe, e que a gente precisa, e independentemente de qualquer argumento, você já sentiu isso, você já viveu isso. Mas o apóstolo Paulo começa a explicar, e ele começa a partir desse sentimento. Ele está passeando pela cidade de Atenas,
e ele percebe um lugar de adoração onde existem muitos ídolos, os ídolos que eram adorados por aquela cidade, por aquelas pessoas que viviam naquela cidade. E como aquela era uma cidade que o mundo passava por ali, que tinha uma influência muito grande, muito provavelmente existiam deuses de várias nações diferentes, e naquele panteão, naquele lugar onde tinha os ídolos ali espalhados, quase que uma avenida de ídolos, e gente orando aqui, gente orando ali, gente acendendo vela ali, gente queimando incenso aqui, tinha um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Vê lá, se eu esqueci de alguém, se eu não sabia que tinha, então eu já botei um ali para me garantir, porque sei lá, né? E aí então o apóstolo Paulo, de uma maneira muito sábia, ele diz assim: eu vim aqui hoje dizer para vocês quem é o Deus desconhecido e quem é esse Deus, único Deus, que não se compara com tudo isso que vocês estão fazendo nessa busca desenfreada de conhecer quem é o Senhor. Então eu quero dizer para você quem é o Senhor. E aí ele vai fazer o seu sermão, mas eu vou olhar esse sermão de Paulo sobre uma ótica diferente. Eu vou fazer uma pergunta: por que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é dono de todas as coisas? Primeira razão, Paulo vai dizer claramente aqui, e a Bíblia toda vai dizer no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Havia dois pensamentos fortes gregos naquele tempo. O pensamento epicureu, que era uma filosofia grega, e eles acreditavam que a matéria era eterna e, portanto, nunca teve um Criador. E ele disse: não, Deus, esse Deus que vocês não conhecem, criou a matéria. E ele bateu de frente contra um outro pensamento grego, que era o pensamento dos estoicos, que estavam discutindo com os epicureus na época. E eles eram panteístas, para quem Deus faz parte de todas as coisas. E eles criam que Deus não teria criado o universo, pois se assim fosse, ele estaria criando a si mesmo. Então eles acreditavam assim: olha, Deus está aqui nessa madeira, você pode sentir Deus, basta encostar, encosta aqui, você vai ver, aqui está o poder de Deus. Ora, se Deus faz parte de tudo, esse era o pensamento deles, ele não podia se autocriar, então ele não era o criador de todas as coisas. E aí então Paulo vai começar a dizer: não, mas apesar de tudo isso que vocês pensam, não é? Ele precisava anunciar, porque existia uma lógica dentro da alma humana, uma lógica dentro da Bíblia, que é a ideia de que Deus é o Senhor e o Criador de todas as coisas. É interessante que até hoje, falar que Deus é o Criador de todas as coisas não é ruim apenas para o mundo antigo grego, mas é extremamente impopular nos dias de hoje, pois o pensamento que prevalece é de que a origem de todas as coisas tem como base a evolução, que é defendida ardorosamente como um fato científico hoje. Ainda que a teoria da evolução não tenha sido estabelecida como verdade científica. O que eu quero dizer com isso? É que para você dizer que isso é uma verdade científica, existem alguns critérios da ciência. Então você diz assim: eu tenho uma ideia, eu tenho uma teoria, eu tenho uma hipótese, tá? Isso pode ser uma hipótese científica, mas não é uma verdade científica. A verdade científica é quando eu reproduzo essa minha ideia em laboratório e tenho controle dela e sou capaz de dizer cada etapa que ela seguiu. Aí eu posso dizer: isso aqui é uma verdade científica, porque eu provei e reproduzi de tal maneira que eu possa descrever cada uma das suas etapas. E ninguém nunca conseguiu provar nem reproduzir a evolução nos termos que são colocados pelo método científico.
ela pode ser propagada como uma teoria, mas não como a única verdade plausível das nossas origens. E ainda é interessante porque quando a gente começa a olhar a própria ciência para analisar a teoria da evolução, a gente vai descobrir que a primeira e a segunda lei, a primeira e segunda leis da termodinâmica demonstram que a evolução é impossível em termos teóricos, pois essas leis estabelecem que na natureza a tendência é que todas as coisas caminhem do mais ordenado estado para o menos ordenado estado. Mas a teoria da evolução tem como princípio o oposto, que tem sido tremendamente criticado ou não comprovado pelas leis da termodinâmica. A segunda grande objeção científica à teoria da evolução é a falta de evidências fósseis, pois seria necessário que houvesse inumeráveis espécies transicionais que não têm sido encontradas, a ponto de os próprios defensores da teoria comentarem um assunto. E apesar das promessas brilhantes que a paleontologia fornece como um meio de ver a evolução, ela tem apresentado algumas desagradáveis dificuldades para os evolucionistas, pois a mais notória das quais é a presença de lacunas no registro fóssil. O que eu quero dizer com isso? Diz assim, olha, vou pegar aqui um exemplo, né? O homem veio do macaco. Então você tinha que ter o macaco 1, o macaco 2, o macaco 3, o semi-homem 1, o semi-homem 2, até chegar no homem. E eles não têm isso, eles não conseguem provar que isso aconteceu. Eles pegam um aqui, outro ali e o homem, tá? E tudo continua sendo uma teoria. E aí quando você pergunta, bom, onde estão as provas científicas? Não, a gente não descobriu ainda, nós estamos procurando, tá? Mas não existe como comprovar esse fato, essa é a grande questão. Isso é dito inclusive pelos maiores estudiosos da questão, que eles não conseguem provar, que eles encontram nós em todas essas questões. Por isso, para ser ao menos razoável, a ciência devia admitir a possibilidade de uma outra teoria de criação, ou da origem do homem, a teoria da criação. Agora, a grande dificuldade para a ciência é porque a criação é aceita por fé, no que a revelação de Deus nos apresenta. Porque tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento vão afirmar categoricamente que Deus criou todas as coisas. E eu vou ler alguns versículos só, porque essa é a afirmação do Velho Testamento, do Novo Testamento. E lá dentro do seu coração tem uma afirmação que você não consegue provar, né, de que existe um Deus superior a você, que é o autor da vida e criador de todas as coisas. A Bíblia diz em Gênesis 1, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. A Bíblia começa afirmando, existe um Criador. Salmo 146, 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Isaías 40, 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Jeremias 10, 12, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 32, 17, ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Zacarias 12, 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor,
Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que coisa tremenda! A Bíblia inteira vai falar sobre isso. E sabe, se eu tiver um pouquinho de lógica, eu também vou acreditar nisso. Eu vou terminar esse argumento, porque não vale a pena a gente gastar tanto tempo aqui. É como se a gente fosse na fábrica da Mercedes, ou da Audi, ou da BMW, tá? E a gente provocasse uma explosão, porque a teoria da evolução parte do princípio de que o Big Bang, né? Então houve uma grande explosão no universo, e dessa explosão dessa massa que existia, que eles não sabem como existia, surgiram as galáxias, os planetas, e dessa explosão começa a origem da vida, porque começam a se misturar, não é? Primeiro as cadeias químicas que vão formar a base da proteína, e depois dessa base da proteína vai sair o primeiro ser, né? A primeira célula, depois essa célula, pelo movimento dos mares, ela começa a se mexer outra vez e se modificar até que vire o homem, tá? Gente, é a mesma coisa que eu imaginasse que eu fosse numa dessas fábricas, explodisse tudo, e o resultado natural da explosão fosse um BMW último tipo, com todas as coisas para eu entrar e dirigir o carro. Não tem lógica. Ou, como diziam os antigos, que numa tipografia, isso é do tempo da tipografia, né? Você nem lembra o que é tipografia, né? Tipografia era aquele negócio que imprimia livro, e a gente pegava umas letrinhas de chumbo que nem carimbo, organizava em placas e ia imprimindo as páginas. Era assim que a imprensa funcionava. E que estava todas as letrinhas ali, se explodisse a tipografia e saísse um dicionário depois. Está entendendo? Não tem lógica. O que a Bíblia diz, e ela não é um livro de ciência, ela não explica os processos, ela não está ali para explicar os processos, é que existe uma inteligência superior, tremenda, maravilhosa, incrível, chamado Deus Todo-Poderoso, e Ele criou os céus e a terra. E sabe por que Deus é o dono da sua vida? Por que Deus é o dono da minha vida? Por que Ele tem esse direito? É porque Ele criou você. Ele criou você. Você existe porque Ele inventou você. Ele tem direito de ser o Senhor da tua vida pelo direito de criação. Por que eu vou servir a Deus? Porque eu vou ser um tremendo de um tolo se eu não olhar para cima e não entender que esse Deus que criou todas as coisas, é o Senhor da minha vida. Agora, eu não consigo fazer isso se eu não crer. E é por isso que Hebreus 11 vai dizer o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia vai dizer em tantos lugares que Deus é o Senhor, mas você nunca vai experimentar o senhorio de Deus sobre a sua vida se você não crê que Ele é o Senhor da tua vida. E sabe, não importa muito se você crê ou não crê, porque Ele continua sendo o Senhor.
Não importa muito se você acha que é o dono do seu nariz ou não é, porque Ele continua sendo aquele que manda no universo. E é uma grande tolice você tentar ir contra aquele que é dono desse universo. É loucura. É interessante que na conversão do apóstolo Paulo, foi esse o argumento de Jesus para com ele, né? Paulo estava perseguindo a igreja, né? E ele aparece, Jesus aparece em visão para Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele vai dizer: olha, eu sou... Quem é você? Saulo vai perguntar: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ele usou uma expressão difícil, né? Uma palavra difícil. Dura coisa é escoiciar o ferrão. Tá? Você vai e escoiceia o ferrão, aquela ponta de ferro. É loucura, você vai se machucar. E muita gente está vivendo assim, tentando viver a sua vida longe de Deus, quando na verdade existe um Deus Todo-Poderoso. Dura coisa é escoiciar contra o ferrão, você vai se machucar. Segunda razão, porque Deus é o Senhor. É interessante, porque Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele manda. E parece um argumento tolo esse que eu vou falar, né? Por que Ele é o Senhor? Porque Ele é, acabou. Verso 24 diz assim: Ele é o Senhor dos céus e da terra. Porque Ele é o Criador, Ele é o dono e Senhor de toda a terra e tudo que Ele criou. E esse é o entendimento de toda a Bíblia. Mas o que impede que a gente entenda que Ele é o Senhor? A nossa arrogância. A nossa arrogância. Porque nós nos rebelamos contra o Criador e fugimos da presença dEle e da sua direção. E aí a Bíblia vai colocar vários trechos falando disso. Por que eu não creio numa coisa que é tão simples que até a minha própria natureza coloca diante de mim? E às vezes até eu acredito e não vivo. Por que eu não vivo? Porque eu sou arrogante. Essa é a verdade. Olha só o que a Bíblia diz no Salmo 2: porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos, os seus reis se preparam, os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que Ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Estão muito irados, Ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu santo monte. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, e prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Esse salmo é um salmo messiânico, fala de Jesus, o Filho de Deus, que vai se assentar no trono e que um dia vai julgar toda a terra, vai governar toda a terra e que vai demonstrar o poder de Deus. Mas a grande questão desse salmo é: por que se rebelam? Por causa da arrogância. Tem uma imagem no Velho Testamento, nos livros proféticos, eu já falei dessa imagem aqui, mas para mim retrata essa dureza de coração do homem. É quando a Bíblia fala de um momento em que Israel está se rebelando contra Deus. E aí o profeta diz assim: ó vermezinho de Jacó. Eu me lembro, eu leio aquele texto, me perdoe, isso não está na Bíblia, está na minha cabeça. Tá?
E eu fico pensando assim, você já viu aquelas coisinhas branca, feia, nojenta, que às vezes dá em carne podre? Já viu? Eu nem sei como chama aquela coisa horrível lá. Hã? Larva? Hã? Ai, tá bom. É isso aí, tá? Então você imagina aquilo, parece uma minhoca branca, feia, nojenta para chuchu, né? Aquilo é um verme, não é? Não é verdade? Um vermezinho. Aí você imagina, você vai jogar fora a carne podre, está lá o vermezinho, ele fica de pé, aquela coisa que não tem cabeça começa a balançar. Isso está na minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Ele começa a balançar e diz assim: está fazendo aqui? A carne é minha, está mexendo no quê? Para com isso, eu sou dono desse pedaço, quem manda aqui sou eu. Oh, que coisa, né? Eu pego um pedaço de papel que eu tenho nojo daquilo, acabo com ele. Quem manda nada, tu é um vermezinho, não presta para nada. E a Bíblia está falando assim: ô vermezinho de Jacó, que você está tão arrogante? Ele é o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, todo o poder, toda a sabedoria, toda a força, toda a grandeza está nas suas mãos, e é uma grande tolice, e é uma grande loucura, você, eu, quem quer que seja, olhar para cima e dizer: ó Deus, o negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Mas é isso que a gente faz. Ele é o Senhor. Esse é o primeiro ensino. Não há conversão, não há salvação, não há fé, se você não entender que Jesus precisa ser o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso precisa ser o Senhor da sua vida. E vou dizer mais: você pode até não querer, mas Ele continua sendo o Senhor. Isso não muda nada a natureza dEle. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você ainda tem muito material, muito mais oportunidades para conhecer a respeito da Palavra de Deus, acessando diadiacomdeus.com.br. Você também é muito bem-vindo a visitar aqui a Primeira Igreja Batista de Curitiba. São vários cultos, vários ministérios para você, para a sua família. Com certeza você irá se encontrar aqui e será muito, muito bem recebido. Que Deus abençoe você. Nos vemos no próximo programa Dia a Dia com Deus. Holy Hour Hombridade. Imagine centenas de homens juntos, querendo crescer como homens, como maridos, como filhos. É o que teremos dia 21 de setembro, no auditório da FIEP, aqui em Curitiba. Participe!